E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar ministrando aqui para vocês agora uma palavra muito importante que tem a ver com o zelo da palavra de Deus. Temos que ter o zelo da palavra de Deus. E olha que interessante, porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, olha, vamos tomar cuidado para não ultrapassar o que está escrito. Você pode ler, você pode escrever, não tem problema, mas a base principal é a palavra. Há perigo de eu ler alguns livros? Não. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 13, o seguinte: Timóteo, quando você vier de Troade, da casa de Carpo, traga para mim a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Então, o apóstolo Paulo, ele era um homem letrado nas escrituras e também era um homem dado à leitura secular. Ele lia poetas, ele lia, né, jurisdição, ele era um homem muito inteligente. Então, o grande problema é quando você pega o que está fora da Bíblia e usa ela como base no mesmo pé da palavra de Deus. Isso é que muita gente se confunde muitas das vezes, porque eu gosto muito de utilizar ah, os primeiros cristãos como base, né? Eu gosto de utilizar os primeiros cristãos como base, e tem pessoas que acabam se confundindo, porque pelo fato de eu usar os primeiros cristãos como base, eles pensam que eu estou utilizando, né, eles como um texto sagrado, e não é. Não é texto sagrado. É uma informação extra-bíblica para confirmar que o que nós estamos ensinando não é novidade. Mas em hipótese alguma, se algum bispo do primeiro, segundo século falar uma coisa e nós observarmos nas escrituras que ela está errada, a gente vai ficar com a escritura. Entende? Então, a gente não usa os primeiros cristãos como base para tudo, de forma alguma. A gente usa eles como um texto de rodapé dizendo que o que nós ensinamos tem eco no passado. O grande problema é quando a gente ultrapassa esse limite, essa linha tênue, a gente ultrapassa esse limite e coloca esses textos, coloca essas, essas figuras ou essas tradições no lugar da palavra de Deus. Isso aí é que é o problema, que atinge tanto cristãos como qualquer outro segmento que não seja também evangélico. Olha que interessante, eu vou estar lendo aqui para vocês alguns textos de tradição, tá? Textos de tradição. Isso daqui tem a ver com Maria, tá? E eu quero logo dizer que eu não tenho nada contra Maria, pelo contrário, é uma mulher cheia de graça, ela foi a mãe de Jesus, né? Mas o problema é que ultrapassa aquilo que está escrito. Quando ultrapassa aquilo que está escrito, aí é que é um grande problema. E nós temos aqui um livro chamado Glórias de Maria, de Afonso de Ligori, né? Glórias de Maria, né? É o nome do livro. Eu já baixei esse livro, eu vi, e de fato as informações que estão ali, né, batem com as informações que eu vou passar para você aqui agora. Se você depois quiser conferir, você tem a liberdade para poder conferir. Então, olha aqui o perigo de quando você utiliza a tradição no lugar da palavra. Eu não vou pegar todos os textos, mas vou usar apenas alguns. Olha só. Está na página 31 e diz assim:
Feliz aquele que se abraça amorosa e confiadamente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria. Não perecerá eternamente. Isso está na Bíblia? Não. Mas eles se apegam a essa doutrina como se fosse uma verdade absoluta. O que a Bíblia fala? Está lá em 1 Timóteo 1:1 e Atos 4:12. Ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1:11. Jesus Cristo, esperança nossa. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, como que ela é a âncora da nossa salvação? E quem não crer nessas duas âncoras, Maria e Jesus, não serão salvos, perecerão. Olha o que está aqui, ó. Vamos pegar mais um texto aqui, dele falando, Maria é a rainha da misericórdia, ó. Página 36 e 37. Constituindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu o reinado de justiça, reservou para si, e o reinado de misericórdia o cedeu a Maria. O eterno Pai deu ao Filho o ofício de julgar e punir, e à mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Olha que coisa! Você percebe que quando a pessoa ela sai da Bíblia, ela sai de um campo seguro, de um campo concreto, de um campo palpável, de um campo visível, e ela entra no mundo da subjetividade. Ela entra no mundo das conjecturas. Ela entra no mundo das imaginações dos seus pensamentos. Desde quando que o filho tem o ofício de julgar e punir e a mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis? Vamos ver o que diz Hebreus 4, 15 e 16? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, quem é que nos socorre no momento em que nós estamos precisando? Jesus Cristo. E ele é tanto o que julga, quanto o que socorre. Isso é a Bíblia, isso é a palavra. Agora, quando você sai daqui e começa a entrar em outro campo filosófico, né? Eu bato isso muito com os meus alunos, né? A gente adora filosofar, vamos filosofar, né? Vamos trazer muitas filosofias, né? O que é filosofar? É trazer ideias no campo do perguntar e do saber, mas o que está escrito? Não, o que está escrito? Isso aqui a gente tem que pegar, né, e deixar de lado as conjecturas, porque a gente não pode ir além daquilo que está escrito, porque isso vai trazer soberba, porque cada um vai querer trazer a sua própria interpretação, e trazendo a sua própria interpretação vai trazer detrimento ao outro, porque se cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de raciocinar, não baseado nas escrituras, a gente entra num campo minado, tá? Olha o que está aqui, ó, na página 47. A Maria foi que sofreu por nós, ó. Maria, para salvar as nossas almas, sacrificou com amor a vida de seu filho. Então, não foi Jesus que sofreu, foi ela que sofreu porque ela permitiu que seu filho fosse sacrificado. Olha aí, ó. Imolou a sua alma para a salvação de muitas almas, ó. Verdade é que Jesus quis ser o único a morrer pela redenção do gênero humano, mas viu como Maria desejava ardentemente tomar parte na salvação dos homens. Decidiu então que ela, com o sacrifício e a oferta da vida do seu mesmo Jesus, cooperasse para a nossa salvação e deste modo viesse a ser a mãe das nossas almas. Gente, isso é um absurdo. Então Maria acaba de ser declarada Deus agora, né, porque ela tem a capacidade de salvar a humanidade por meio do quê? Do seu próprio nome, né? E olha o que fala aqui em Hebreus 10, 12, 14. Mas havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, né?
daí por diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Então você veja que olha aonde que chega, né? Maria como âncora da nossa salvação. Ela é a mãe das misericórdias. Jesus não. Jesus é o juiz que julga e ela fica responsável por socorrer aqueles que precisam de ajuda. E agora ela é cooperadora da salvação. E agora ela imolou a sua alma por amor a nós. Então eu estou mostrando aqui, e eu poderia passar horas mostrando, não somente ela, mas diversos tipos de conjecturas, que tudo foge da palavra. A gente precisa entender que quando você sai do campo da Bíblia e entra no campo da filosofia, é complicado. Você pode usar, sim, né, alguns argumentos de outras pessoas que estão em livros, desde que esses argumentos estejam baseados na palavra. Percebe? Você, por exemplo, está me vendo aqui, eu estou gravando um vídeo para você. Eu não sou uma Bíblia, mas eu estou utilizando da Bíblia. Então, tá válido. O problema é quando alguém vai trazer algum texto que não está baseado na palavra para fundamentar a sua doutrina. Por exemplo, você veja aí os mormons, eles se utilizam da pérola de grande valor, que é um outro Bíblia, uma outra Bíblia, um outro livro. E quem revelou para Joseph Smith foi o anjo Moroni. E o que a Bíblia fala lá em Gálatas 1:8? Diz que se mesmo eu ou o anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente deste que está posto, seja esta considerado anatema. Então o problema não é o anjo trazer, porque lá em Apocalipse 14:6 vem um anjo trazendo o evangelho eterno. Então o problema não é um anjo trazer a palavra, porque o anjo pode trazer uma palavra, como trouxe para Daniel, como trouxe para João. O problema é trazer algo que não é o evangelho, é outro evangelho. E é aí que entra o grande problema. As pessoas gostam de conjecturar muito fora da caixinha, né? São muitas conjecturas fora da Bíblia. Mas, e se eu conjecturar dentro da Bíblia, tem problema? Também tem problema se você isolar algumas regras, por exemplo. Né? Então você pode dizer assim, lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, porque à medida com que você julgar, você também será julgado. Então, será que eu estou proibido de fazer qualquer tipo de julgamento? Você tem que observar que Jesus, quando ele está falando isso, ele está se referindo a um critério de julgamento. Então, não julgue, porque à medida que você julgar, essa ferramenta que você está julgando vai ser usada contra você. E ele vai dizer: olha, você está muito preocupado, eu vou agora aqui usar uma linguagem de hoje, né? Você está muito preocupado com a poeira no olho do outro, mas está se esquecendo do tamanho da ripa que está em seus olhos. Então, quando Jesus fala isso, ele não está se referindo a que ninguém pode julgar ninguém, mas é que a maneira como você está julgando está errado. Você está julgando de forma hipócrita, você está querendo redarguir o outro, sendo que você tem um problema maior do que ele para ser resolvido. Então, primeiro, tire a trave do seu olho, para depois você tirar o argueiro no olho do outro. Então, essa é a questão. Não é que está proibido de julgar, porque se tivesse todo mundo proibido de julgar, todo mundo poderia viver em pecado e ninguém ia poder falar nada. E não é esse o caso. Tá? Jesus mesmo disse: julgai segundo a reta justiça. Então,
pode acontecer sim pessoas de extrapolarem na interpretação da Bíblia usando ilegitimamente os próprios textos da Bíblia. E também existe um caso que é mais extremo de pessoas que não usam a Bíblia, mas usam as filosofias e as tradições para estarem trazendo doutrinas extras bíblicas. E aí é onde entra todo esse problema, toda essa celeuma, toda essa questiúncula. Olha o que está aqui na página 82, minha gente. Maria é o sol. Que seria do mundo se não nascesse se não nascesse mais o sol? Nada mais do que um caos de trevas e horror. Retira o sol e o que será do dia? Perca uma alma a devoção para com Maria. E que será senão trevas? Ai daqueles que desprezam a luz desse sol, isto é, a devoção a Maria. Sob o manto de Maria, acham os homens refúgio contra o ardor das paixões e a fúria das tentações. E o que a Bíblia fala no Salmo 84, versículo 11, ó? Porque o Senhor, Deus é o sol e escudo. Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas. Sol na Bíblia implica em Jesus, não tem nada a ver com Maria. Eu poderia passar aqui o dia inteiro dando de vários textos aqui deste livro desse camarada, onde ele traz aqui mais de 20, mais de 20, 25 pontos que ele acha, que ele considera ser Maria. Ainda coloca ela como a nossa medianeira. Vamos ler aqui esse último texto, ó, colocando ela como medianeira, página 131. Ao mesmo tempo está fora de dúvida que pelos merecimentos de Jesus Cristo foi concedido a Maria a grande autoridade de ser medianeira da nossa salvação, ou seja, é o que muitos dizem, tudo com Jesus, nada sem Maria. Como não ser toda cheia de graça, aquela que se tornou a escada do paraíso, a porta do céu, e a verdadeira medianeira entre Deus e os homens? Jesus, isso é um absurdo. Ela é a mediadora. O que é isso? Olha o que está aqui escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Bem clara, é bem clara. Mas aí o camarada vai dizer que existe uma mediadora entre Deus e os homens, e essa autoridade foi concedida a Maria. Essa graça é a porta, é a escada que leva ao paraíso. Gente, nós precisamos urgentemente voltar para a palavra. Infelizmente, a igreja, quando eu falo de pessoas, quando elas saem de uma religião supersticiosa, ela traz consigo essas superstições para dentro da igreja e querem aplicar isso ao corpo de Cristo, e é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. A gente precisa urgentemente tratar esse tipo de assunto, porque ainda tem crente que ainda acha que chinelo virado dá azar. Ainda tem crente que acha que quebrar espelho dá 7 anos de azar. Tem crente que acha que passar por debaixo da escada a pessoa não vai casar. Tem crente que acha que só é pegar um buquê, que é esse buquê, ela vai casar. É a próxima a casar. Então, existem muitas superstições na igreja hoje, justamente por causa dessas muitas tradições que os brasileiros carregam, desta água que vem sido bebida durante séculos por conta da Igreja Católica.
Então a pessoa ela acredita em Jesus, mas ela acredita num trevo de 4 folhas. Ela acredita em Jesus, mas ela acredita, né, que existe o número da sorte. Ela acredita em Jesus, mas ela acredita que vestir tal roupa com tal cor no final do ano vai trazer sorte ou qualquer outro benefício em outra área. Então, essas superstições devem ser exaridas, devem ser aniquiladas do corpo de Cristo. Nós precisamos crer unicamente em Jesus. Pela fé, o justo viverá pela fé. Pela fé. Amém, queridos? É isso daí, né? Uma palavrinha simples, mas que vai trazer libertação na sua vida. Nada de vassoura ungida, nada de sal grosso, tá? Dispense tudo isso. A sua fé tem que estar fita em Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.